Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 7, que diz assim: Noé e a sua família entram na arca. Glória a Deus, aleluia. Disse o Senhor a Noé: Entra na arca tu e toda a tua casa, porque conheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levará contigo 7 pares, macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, macho e sua fêmea. Também das árvores do céu, 7 pares, macho e fêmea, para que se conserve a semente sobre a face da terra, porque derramarei água daqui a 7 dias. Até aí. Deus chama Noé, porque no meio daquela gente corrompida, Deus viu Noé. Noé era diferente. Noé era temente a Deus, no meio daquela multidão, daquele povo todo lá, daquela nação. Noé foi o único justo que Deus encontrou. É incrível. Noé se manteve íntegro, se manteve fiel. Graças a Deus que hoje ainda tem muitos Noés. Muito. E Deus está dizendo: entra na arca, tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Aí tem gente que diz assim: mas que arca? O que ela está falando agora? A arca hoje, sabe o que significa? Você entregar a tua vida para Jesus e permanecer. Não é só entregar a vida para Jesus e depois virar as costas, não é? E permanecer. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e permanecemos com Ele, significa que nós permanecemos na arca. Hoje a arca está por todo lado. Naquela época só era uma. Hoje está por todo lado. E a oportunidade, as arcas hoje está farta. Está todo lado. Sim. Até o ateu está pregando hoje. Eita, Jesus. Até o ateu está pregando. Inconscientemente ele está pregando, porque Deus fez até a jumenta de Balaão falar, não foi não? Fez. Então até o ateu está pregando exatamente para quando ele vir buscar a igreja dele, a arca dele, não vai ter ninguém dizendo assim: ai, mas eu nunca ouvi falar desse Deus tão tremendo. Não vai ter como dizer para Deus que não ouviu falar. E olha só, quando Deus chama, até os animais que são irracionais, eles obedecem. Deus dá uma ordem para Noé: constrói a arca. Constrói a arca, porque eu vou mandar dilúvio sobre a terra. Desde quando nós nos entendemos por gente, que a gente sabe que a gente não. Nós somos turistas nessa terra. Mas tem gente que vive como se ele fosse eterno. Ele não se preocupa, ele só se preocupa: eu vou trabalhar, trabalhar, trabalhar para ter muito, 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 muito dinheiro, carrão, aviãozão, tudo do bom e do melhor. E se preocupa com a parte mais importante, que é a nossa salvação. Ah, que salvação, que nada, que sair. Isso aí é tudo conversa. Como é que tu sabe que quando tu morrer, tu vai ser salva? Sabe por quê? Porque quando nós temos certeza da nossa salvação, tu não tem medo da morte. Porque tu sabe que tu tá em paz com Deus. Tu tem paz, tu não fica aquela coisa te acusando o tempo todo, sabe? Tranquilo, tu fica tranquila. Tá o temporal aí, tudo desabando e tu tá tranquila, porque tu sabe que a tua aliança com Deus está intacta. Tu sabe que teu nome tá lá escrito no livro da vida e de lá tu não arredou o pé para lugar nenhum. Tu continua olhando para o Senhor, não tá olhando nem para um lado nem para o outro, continua firme olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus. E Noé era um desses. Então Deus está chamando, e tem gente que não está nem aí.
Mas Noé, ele deu ouvido. Noé sabia fazer arca. Mas quando Deus manda, ele capacita. Lembra que ele chamou Bezalel para fazer lá os utensílios lá do templo? Ele capacitou. Capacitou. Aquele que veio para ajudar Bezalel também, Deus capacitou. Porque quando Deus chama, ele capacita. Ah, não, Deus só chama aqueles que estão capacitados, porque Deus não me chamou porque eu não sei fazer nada. E daí? Ele sabe fazer tudo. Ele coloca aí na tua mente e de repente tu começa a fazer coisa, entender coisa que tu nunca nem ouviu falar, nunca nem viu e tu começa a fazer. É Deus te capacitando. E muitas pessoas diziam: aquele velho tá louco. Olha o solzão que tá e ele tá fazendo uma arca lá no pico do monte, porque Deus só falou com ele. Tá vendo só? Como a gente não pode se preocupar com os críticos de plantão que diz: como é que Deus falou contigo? Só falou contigo? Claro. Olha aí, Noé. Só foi com Noé. Quantos mais Deus mandou fazer a arca? Foi Noé. Mas ninguém olha. As pessoas, a maioria das pessoas, o olhar dele é de criticar. É só de falar mal. Para te ajudar não chega não. Mas quando a pessoa coloca para fazer alguma coisa, se põe a fazer alguma coisa, principalmente se for para Deus, já chega alguém para dizer: por que que tu não faz assim? Por que que tu não faz desse jeito? E por que que tu não se levantou para fazer antes que o outro se levantasse para fazer? Na hora que o outro se levantou, tu foi lá para criticar. Ah, mas comigo eu não aguento esse negócio não. Graças a Deus me conhece tão bem, mas tão bem, que ele não deixa ficar esse tipo de gente perto de mim, não. Ele não deixa, não. Se tiver perto de mim, Deus remove. Eu gosto de ouvir, eu gosto, eu pergunto, eu participo, eu abro, vamos falar, fazer assim, fazer assim, fazer assim, tá? Mas a última resposta, ela vem da boca de Deus. É de Deus. E aí eu escuto. E aí Deus disse: não é para a direita, é para continuar andando. Entendeu? Porque é lógico que nós estamos ali em família, então todo mundo vai participar, todo mundo vai conversar. Né? Deus disse: entra na arca tu e a tua casa. E Deus está dizendo para você: entra na arca tu e a tua casa. Porque tem gente assim, que ele corre para ajudar todo mundo da rua. Enquanto a casa dele tá de ponta cabeça, tá igual aquele guarda-chuva que você vai ali, de repente o vento começa a soprar e ele vira saia. É, ele vira aquela coisa, fica do avesso. Tá igualzinho. Mas ele cuida da casa dos outros. Ele cuida de tudo. Se alguém pedir uma coisa para ele fazer, para ela fazer, ele vai com um sorrisão lá no coco da cabeça, porque passa do pé da orelha, vai lá pro coco da cabeça. Vai, pro meio da cabeça. O sorrisão assim, parecendo do Coringa, sabe? É, parecendo do Coringa. Mas quando a mulher pede para fazer alguma coisa, não. Ai, mas tu manda. Mas por que que tu não vai fazer? E por que que quando é pros outros tu vai? Olha, o nosso ministério começa primeiro dentro da nossa casa e depois na rua. Como é que tu quer edificar a casa dos outros se tu não cuida da tua? Me diz aí um negócio. Quando tu fica doente, quem é que te socorre? Não é a tua família, não é tua esposa, não é teus filhos? Não é aqueles que estão dentro da tua casa? Ou é o pessoal lá da rua que vem te ajudar? Primeiro nós ajudamos o de casa, depois os de fora. Que foi que Jesus falou? Busca as pessoas lá da rua e coloca dentro da arca e deixa a tua casa de fora, a tua família de fora. Foi isso que Deus falou? Não. Entra na arca, tu e a tua casa. Ou seja, o nosso ministério começa primeiro dentro da nossa casa. Mas tem gente que quer edificar a casa dos outros enquanto a dela está quebrada. Por que que tu não edifica primeiro o muro da tua casa? Por que que tu não tapa primeiro a brecha da tua casa? E fica olhando para a casa dos outros, fica olhando para a vida dos outros, olho de tandera, de seca-pimenteira. Cuida primeiro da tua casa. Uma vez eu falei isso para uma pessoa. Falei, sabe, tudo que acontecia, não, isso é porque o bicho quer levar o teu marido, quer levar a tua mãe, quer levar a tua. Aí eu falei: olha, sabe, eu agradeço a Deus, porque, sabe,
Ele já te usou para tu falar várias coisas para mim, e eu reconheço que aquilo e aquilo e aquilo que tu falou realmente era de Deus. Era Deus falando comigo. Mas se ele não tivesse mandado, ele mandaria uma pedra, ele mandaria uma árvore, ele mandaria um jumento, ele mandaria um porco, ele mandaria um cavalo, ele mandava qualquer coisa. Agora, dessa vez, não é Deus que está falando, não. Dessa vez que está falando na tua boca, sabe quem é? Tu quer saber? É o Satanás. Ah, pra quê? A pessoa ficou oriçada. Ai, que não sei o que. Eu falei exatamente isso. É o Satanás. E eu te proíbo de falar. Eu te proíbo de falar essas coisas para mim. Porque o Senhor Jesus disse que as ovelhas dele conhecem a voz do seu pastor. E é verdade. A gente que tem um relacionamento com Deus, com intimidade com Deus, a gente conhece, a gente sabe quando é Deus que está falando. A gente sabe quando a palavra é de Deus e quando é a carne que está gritando. A gente sabe quando é a direção de Deus e quando a pessoa está usando aquela palavra para meter o cajado em cima do outro. A gente sabe. Às vezes até o cajado cai, mas não é porque a gente direcionou, é porque você está merecendo a cajadada. Não é porque foi direcionado, quer dizer, eu não conheço nenhum quarto das pessoas que ouvem o áudio da palavra do dia. Eu não conheço, não. Não conheço. Tem pessoa que chega na igreja lá de Portugal. Eu falei, como? Quem falou da igreja para você? Você manda o áudio para mim. Eu mando, eu recebo teu áudio. Falei, pois é assim. Então, não perca a oportunidade de colocar, de ministrar na tua casa, de orar com a tua família, de conversar com a tua família, dizer que nós não estamos aqui na eternidade, aqui não é eterno, não. Aqui nós estamos de passagem, que ainda é tempo, ainda tem tempo de entrar na arca. Faça um jejum, porque às vezes você já falou tantas vezes, mas é igual enxugar gelo. A pessoa não dá nem atenção para você. Olha, lá em casa era assim também. Era. Lá em casa tinha um que quando eu falava para ele, ele dizia assim: Nossa, mãe, a senhora se divertiu tanto, tanto. Aí agora, né? Agora que a gente vai começar a se divertir, a senhora quer dizer que a gente tem que aceitar Jesus, a gente tem que ir para a igreja? Eu falei, porque foi agora que eu conheci Jesus. E eu sei que é bom. Então eu quero para vocês também. Porque tudo que é bom eu quero para minha família, eu quero para os meus amigos, eu quero apresentar para as pessoas. Aí eu falei, aí eu até me expressei, até falei sobre a Arca de Noé. Eu falei, olha, Noé sabia que ia vir um dilúvio. E aí Deus já tinha falado com ele, né? Aí tu acha que Noé ia entrar na arca sozinho e deixar os seus filhinhos para morrer afogado? Ele não ia. Então é o caso meu. Eu sei que vai acontecer. Deus quer que depois, quando vier o final, que ele vir buscar a igreja, ele quer receber as nossas almas, tudo de volta, o espírito que ele soprou em nós, ele quer tudo de volta para ele lá, junto dele. Então é isso. Eu quero que todos nós subamos junto. Mãe, mas eu tenho que me divertir, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, mas você vai para Jesus e você continua se divertindo. Preguei, subi em cima da mesinha de centro para pegar para os meus filhos. Tá vendo só? Olha, aqui é a arca, tá vendo só? Aí a água tá bem aqui, a água tá inundando e a mãe tá aqui. Tu acha que eu vou deixar vocês morrer afogados? Nunca. E hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, até o meu neto de 14 anos já prega. Eita, glória a Deus. É eu e a minha casa. É tu e a tua casa. Aí tu fala, Francisca, mas tu vem de uma família evangélica. É por isso que tu tá falando assim. Não vim de família evangélica, não. Vim de uma família de macumbeiro mesmo. Mas Deus me escolheu, disse, eu vou te chamei para fazer a diferença. Saiu diferença todo mundo. Eu era o patinho feio. Essa menina, não sei como ela é desse jeito. Sabe aquela rejeitada, tipo a rejeitada, que todo mundo achava e dizia, essa daí, não sei como essa menina nasceu desse jeito. Ela parece a Maria Teodora, a avó dela. Sabe aquela pessoa que sempre é diferente da família? Era eu. Eu falei, mas meu Deus do céu, será que eu joguei pedra na cruz quando eu nasci? Meu Deus, porque tudo que não presta, o pessoal diz que é acima de mim. E eu tinha aquele cuidado com a minha família como se eles fossem os meus filhos, com meu pai e com a minha mãe.
Eu tinha aquele cuidado, aquela responsabilidade, que eu não entendia por que essa responsabilidade. Uma criança, eu tinha 12 anos, e eu já tinha uma responsabilidade com meus pais, como se eu fosse pai e mãe deles. Falei, meu Deus, eu não entendo esse negócio. Que negócio é esse? Como que eu sou filho e eu tenho. Aqui na minha cabeça é como se ele fosse meus pais, mas é espiritual. E realmente foi assim. Eu preguei para o meu pai antes de morrer, ele aceitou Jesus. Preguei para minha mãe de morrer, aceitou Jesus. Preguei para o meu tio, já no último do último, aquele que iniciou, todo mundo aceitou Jesus. Satanás foi lá, fez uma briga lá na boca da sepultura, caixão voou, mas foi para a glória de Deus. Então não perca a oportunidade, não fica por aí procurando o chifre na cabeça de cavalo. Entrega a tua vida para Jesus enquanto tem arca para você entrar, você e a sua casa. E aí, quando Deus deu uma ordem, ainda falou: você e a sua casa e os animais. E os animais. Noé perguntou, mas Senhor, como é que esses animais? Não, Noé só obedeceu. Ele sabe porque quando Deus manda, acontece. Gente, quando Deus manda, a melhor coisa que tem é a gente andar na direção de Deus, debaixo do cuidado de Deus, porque aonde não tem, ele faz texto, não tem caminho, ele abre, não tem, tá no meio do mar, ele faz, abre a passagem pro meu filho passar, pra minha filha passar aí, mar, beira aí do meio, porque ele vai passar agora, ela vai passar agora aí. Não, essa porta é para ela, assim, porque eu chamei, foi para ela e ninguém vai impedir. Andar com Deus não tem nada melhor neste mundo do que ter Deus. Aí tu fala assim, mas ter riqueza? A riqueza faz parte. O melhor é ele. Ele tem que ser a prioridade. E as demais coisas vai vir. Mas nós temos que andar em obediência. Não perca tempo. Prega para tua família. Uma vez eu fui pregar para o meu filho. Nós estava jantando, né? O meu esposo já tinha tido 2 infartos, tinha uma ponte safena, um cateterismo, apendicite estourada. E eu falei para ele, a gente estava jantando, de repente eu senti assim. Eu falei, nossa, Deus já te deu 3 livramentos, já te tirou 3 vezes lá da boca da sepultura e te fez voltar. Ele tem um propósito na tua vida. Por que que tu não entrega a tua vida para Jesus? Ele disse, eu já entreguei. Eu falei, mas como que eu nem vi? Eu fui caladinho lá quando eu estava deitado. Eu falei, não, mas hoje nós vamos fazer um negócio diferente. Você vai entregar. E o meu filho gritou de lá assim. Agora é na hora da comida. Mas isso era quando a gente não era cristão ainda. Era no começo, era o processo, né? Era no início do processo. Na hora da comida. E eu. Shhh, cale a boca. Quando a mãe fala, cale a boca. Cale a boca. A minha filha, o fogo, a labareda de fogo saiu do olho assim, ó. Fupo. Ele olhou para mim, baixou a cabeça. Tu tá pensando o quê? Que o inimigo não usa filho? Que o inimigo não usa marido? Que o inimigo não usa esposa? Tem que ter discernimento. Tu acha que o inimigo quer que toda a tua casa seja convertida? É claro que não. Tu sabe quanto preço eu paguei? E continuo pagando. Porque, gente, não é só você orar e jejuar. Tem que vigiar. Tem que vigiar, porque se tu orar e tu jejuar, mas tu não vigiar, ou seja, eu coloquei, na minha casa tem portão elétrico, tem câmera para todo lado, mas se tu deixa desligada, vai adiantar? Não vai adiantar, não. O ladrão chega, o alarme está desligado. As câmeras que era para ver, também está desligado. O que adiantou tu comprar todo esse aparato, se tu não usa? Na hora que tu precisa, está desligado. É a mesma coisa. Fica antenado, fica observando. Presta atenção no teu filho, presta atenção na tua filha, presta atenção no teu marido, presta atenção na tua esposa. Vigia, vaso, porque se você não cuidar daquilo que é teu, tu acha que o pessoal lá da rua vai vir cuidar? É como eu tô falando. O que adianta tu cuidar da vida dos outros enquanto a tua tá uma derrota? Tá um fracasso. Não vai adiantar nada. Eu costumo dizer, o nosso ministério começa dentro da nossa casa. Primeiro nós temos que edificar a nossa casa, reparar os muros, as brechas, que é para não deixar o bicho entrar. Uma vez eu tive um sonho com um bicho, era o tranca-rua. Com certeza era.
E eu, isso no sonho, e eu lutava com ele e eu disse: "Vai sair daqui". Ele disse: "Não vou sair não". Falei: "Ah, não vai sair não?". "Não, não vou sair não, aqui eu vou ficar". Sentou no sofá e ficou lá, disse: "Não vou sair daqui não". Peguei pela perna assim, ó, peguei pela perna, pelos braços. Falei: "Meu Deus do céu, essas coisas só acontecem comigo. Eu tenho cada sonho que só Deus na minha causa". Peguei pelas pernas, pelo braço e joguei lá fora. "Tu não vai sair?". "Ah, tu vai sair sim". Eu rebolei lá fora. Eu falei: "Meu Deus, onde que eu achei essa força para jogar um homem daquele tamanho lá fora?". E outra vez foi com a morte. É, com a morte. Diz que ela vinha montado no cavalo ali, montado no cavalo, cavalo branco. Vinha para cortar meu pescoço. Eu falei: "Meu Deus do céu". Ela vinha com tudo, com aquela foice dela lá para me degolar o pescoço. E eu disse: "Meu Deus", e ela no cavalo, eu na frente montado no cavalo e ela atrás de mim. E eu disse: "Meu Deus do céu, e agora como é que eu vou fazer?". Me escondi atrás de uma palmeira. Me escondi e ali lá vem ela. Quando ela passou, eu meti a foice no pescoço dela. Foi pedaço de morte para tudo que foi lado. Então não adianta, ninguém mata aquele que Deus quer que viva, até a morte morre. É, até a morte bate em retirada, ela fracassa. Quando Deus diz, não adianta, nem toca. Ai, mas eu vim buscar, que buscar coisa nenhuma. Não, 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 não é, o que eu tenho para ela ainda nem começou. Como é que tu quer levar? Hum. Se tu souber, só, ó, para tu ter uma ideia, só de carro já foi 5 acidentes só de carro. Carreta já passou tirando o fino assim, ó. É, mas ninguém mata aquele que Deus quer que viva. Deus tem um propósito na tua vida. E tu acha que tu vai morrer dessa enfermidade aí? Tu acha que tu vai morrer antes de conhecer o Senhor Jesus como único, reconhecer como único, suficiente Senhor e Salvador da tua vida? Não, tu vai entrar nessa arca. Se tu não entra por amor, tu entra pela dor, mas que tu vai entrar, tu vai. Aliás, tu já entrou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, e os animalzinhos? Vieram, Francisca? Entraram na arca? Entraram. Por isso que nós temos tantos animais. Porque para que era? Não era para preservação da semente? Era. Para que nós tivéssemos filés, né? Os animais no zoológico, né? Tu viu a serpente? A serpente só foi um par. E tu viu quantas serpentes tem? Se multiplicou de uma maneira que tem serpente que normalmente ela se rasteja, mas hoje tem serpente diferente. Tem serpente com 2 pezinhos que usa salto da Louis Vuitton. Tem serpente de todo jeito. Já coxinha de Louis Vuitton, bota de Louis Vuitton, Chanel, Gucci. Tem, minha filha, tem serpente de todo jeito. Mas não se preocupa não, porque maior é o nosso Deus. E ele, em todos os servos dele, nós já temos o antídoto. Se ela picar, nós não vamos morrer. Quem morre é ela. Essa é a vantagem de andar com Deus. Então, não tema, entra nesta arca enquanto é tempo. Obedeça, para de ser rebelde. Para de ser crente rebelde. Para de ser, eu não gosto nem de ouvir essa conversa que essa mulher está falando, porque ela tem um papo aí que eu não, sabe, eu não sou muito chegado com esse papo. O papo não é meu, a conversa não é minha, não, a conversa é de Deus. Então, se Deus está falando que é tempo, é porque ainda tem muita gente para entrar na arca. Aí depois, quando tu estiver bem aqui em pé, que de repente que tu olhar para o lado, teu marido sumiu. Cadê o meu marido? Para onde ele foi? Ele já subiu, tu ficou. Tu ficou. E aí, minha filha, vai ser choro e ranger de dente, que nem a morte. Tu vai querer morrer, vai pedir para morrer, e a morte já sumiu também. Já subiu. Vai ficar sofrendo, gritando, e aí não tem mais jeito, não. Então aproveita enquanto tem tempo. É lógico que nós temos que cuidar da outra coisa. Ninguém vai dizer, ai meu Deus, nós não somos peru para morrer de véspera. Mas a gente tem que se preparar. Tem que se preparar. Mas como é a preparação? Entrega a vida para o Senhor Jesus. Fica com ele, não faça sol ou faça chuva, não reda pé. Continua com ele, porque aí na hora que acontecer o que acontecer, você está salvo. Porque essa matéria aqui não significa nada. O que importa é o espírito. O espírito ele não morre, ele é eterno. E se você não cuidar para que ele vai junto do Pai, ele vai para o quinto do inferno para passar aí só de ida. É desse jeito mesmo, não tem meio termo, não. É por isso que tem tanta gente indo para o inferno, porque as pessoas não querem falar da salvação. Não, não quer falar da salvação, não. A salvação é mais importante do que qualquer coisa. O que adianta nós ganhar o mundo e perder a nossa salvação? O que adianta? Então escolha a salvação.
Escolha a salvação, amém? Glória a Deus, aleluia, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, teu amor, tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Consagra esta água, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, Senhor, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, Pai. Eu te peço também, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência venha ser liberta. As maldições hereditárias que estavam na vida dela, Pai. No nome do Senhor Jesus, seja quebrada. Pai, que o Senhor venha abrir os olhos dela, física e espiritual, que ela venha ter discernimento, entendimento, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Repreende do nosso caminho todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo o mal dos nossos caminhos, Pai, no nome do Senhor Jesus, que caia por terra. Vai repreendendo, Senhor, o espírito da pombagira, da Jezabel, da Enxucaveira, Tranca-Rua, Maria Mulambo, vai batendo e retirar desses demônios que fica perturbando essa pessoa, enlouquecendo essa pessoa, a ponto de ela ir para lá no manicômio. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, Satanás. Sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, da vida desta criança, vai batendo em retirada agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, repreende esse espírito da depressão, Senhor, esse espírito da loucura, esse espírito do medo, esse espírito do câncer, espírito de enfermidade, do nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida desta criança, espírito de enfermidade, todo o mal vai batendo em retirada agora, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária vai sendo removido agora dos nossos caminhos, da nossa vida, no nome do Senhor Jesus, todo o mal bate em retirada agora, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos trabalhos, Senhor, anjos com espada de fogo para remover todo aquele espírito de contenda deste local de trabalho, Senhor. Que a tua paz esteja, Pai, deste local de trabalho. Envia essa legião de anjos no nosso lar, naquela casa onde há contenda dia e noite, Pai. Que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja com as famílias, esteja com o teu povo, Pai. Aumenta a fé do teu povo, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa legião de anjos nos hospitais, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, nas alturas, nas avenidas, da Mata Virgem, aonde tiver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para libertar o teu povo de toda tribulação, de toda pedra de tropeço, de todo espírito de fracasso. No nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada agora. Pai, cobre-nos com teu sangue, blinda-nos, Senhor, de todo o mal. Abra a janela dos céus sobre as nossas vidas, Pai, derrama bênção sem medida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.